Saudações fraternas a todos. Nós vamos dar continuidade e queríamos, como está chamado de workshop, nós vamos precisar da participação de vocês, tá bem? Então, nós vamos fazer a apresentação do assunto, vamos comentando, e gostaria também que não só vocês respondessem perguntas, mas se tiverem alguma coisa para colocar, não é, peço a palavra e falem brevemente, não é? Assim, sucintamente coloquem o assunto para contribuir com todo mundo. Pode ser assim? Que a gente vai fazendo uma construção. De vez em quando eu vou largar alguma pergunta e tal. Aí, se vocês tiverem alguma, a gente vai conversando, né? E aí, se for preciso, pega o microfone. Eu vou usar esse aqui, vou ficar aqui mesmo. Então, se for preciso, levante a mão que vai o microfone para vocês, então, fazerem a fala. Bem, nós vamos projetar aqui, acho que já está em modo de apresentação. Acho que sim. Já está. Então, a gente trata desse assunto de várias formas. O comportamento e sintonias está relacionado com a moral dos médios, que a gente já conversou um pouquinho, e a mediunidade com Jesus. Então, nós vamos ter Jesus como nosso excelso médium de Deus. Quem duvida que ele tinha... A gente diz assim, Jesus não recebia os espíritos, no sentido tradicional que a gente tem. Ele conversava com eles diretamente. Não é? Mas ele nos apresentava, então, o nosso Divino Pai. E podemos, assim, numa forma de nosso entendimento, porque nós não temos expressão para definir, de fato, esse nosso irmão maior, né? Irmão mais evoluído. Então, a gente pode colocar que ele é o excelso médium de Deus, na expressão da espiritualidade amiga que nos ajuda, né, que nos apoia. E ele tinha um intercâmbio intenso ali, naquele momento em que ele estava conosco, entre o mundo espiritual e o mundo nosso dos encarnados. E Jesus era uma verdadeira ponte luminosa do amor, da manifestação do amor junto de nós. Nós não temos muita ideia do significado daquele momento, mas foi um momento programado ao longo do tempo, previsto por vários profetas. O que eram os profetas, senão os médiuns? Não era isso? E eles sabiam da programação espiritual, recebiam por inspiração. E aí fizeram esses registros. Alguns desses registros não são muito claros, outros são mais objetivos. E quando Jesus, então, se apresenta, ele não veio aqui esperando que a humanidade o compreendesse de um momento para outro. Mas ele tinha prometido, quando ele recebeu os capelinos, está no livro A Caminho da Luz, ele prometeu que viria pessoalmente para ajudá-los. E ele vai, então, se apresentar para o povo hebreu, naquele primeiro momento. Mas... não foi só essa raça que foi formada, não é? A gente não pode chamar a raça, mas esse povo que foi formado, porque a raça é uma só, né, humana. E não foi só esse povo que se formou vindo daquela região de Capela. Nós vamos ter os egípcios, nós vamos ter os indianos, nós vamos ter, então, os hebreus, e nós vamos ter, qual era o outro povo? Os germânicos, né? Os arianos, chamados arianos. Então, de toda maneira, ele vem dizendo que veio primeiro para. E há vários momentos em que ele orienta os discípulos que não estavam preparados ainda para um trabalho mais amplo. E ele anuncia que tem um vaso escolhido. Qual é o vaso escolhido? Já ouvi aqui na frente. Quem era o vaso escolhido? Paulo, não é? Paulo era o vaso escolhido. Porque o Paulo tinha a tarefa de levar a mensagem para os gentios, como era chamado, para alcançar os outros povos. Porque aquele povo que constituiu, aquele grupo de espíritos que constituiu o povo hebreu na época, apesar de ser o único que trouxe a ideia do Deus único, ainda assim eles eram de um egoísmo atroz. E então Jesus vem primeiro porque de onde ele partiria com o ensinamento da lei divina, senão para um povo
que já tinha a noção clara da existência de um Deus único. Então, a partir daquele momento, a mensagem vai se espalhar. E ele tem uma passagem interessante que é com aquela mulher samaritana, não é com aquela mulher que vivia ali, não era hebreia, ela vem pedir pela filha. E aí Jesus diz a ela que ele não tinha, né, ele não era justo dar do alimento dos filhos para os cães. Olha que coisa, parece ofensivo, né? Mas era uma expressão que se utilizava na época. E a mulher humildemente diz para ele, mas até os cães comem da mesa que cai dos seus donos. Uma humildade dessas, né? E ele vai dizer da fé, né? Tudo era relacionado com a palavra fé, que é uma palavrinha com 2 letras que tem um significado muito amplo. Dependendo do contexto, a gente vai encontrar como sinônimo de conhecimento, como no caso do centurião romano, que sabia que Jesus tinha os espíritos às suas ordens. O que ele vai dizer, mas nem em Israel eu vi tamanha fé, que o povo hebreu era chamado de Israel, né? Que vieram de lá já com essa denominação da constelação de Capela. E, então, aquela mulher cananeia, né? Ela é tão humilde, Jesus, então, atende o pedido que ela está fazendo. Então, ele não veio diretamente mas ele atendia quando havia necessidade e sabia que chegaria um momento em que a mensagem seria espalhada. Então, nós vamos olhar que, nesse intercâmbio intenso, né, nós vamos ver Jesus como ponte luminosa do amor, que uma pleiade de espíritos apoiaram as ações do Cristo naquele momento. Era uma quantidade imensa de trabalhadores, que o centurião romano pôde identificar, que os próprios fariseus, doutores da lei, nem sequer se davam conta. Estavam tão apegados, não é que não existisse o ensinamento, mas estavam tão apegados à hierarquia, aos seus sistemas de transferência do conhecimento da lei, supostamente divina, que eles achavam que eram os únicos detentores, que eles não abriram possibilidade, né, de utilizar o próprio conhecimento que eles estavam recebendo para entender a proposta que Jesus veio trazer naquele momento. Então, nós temos o ensinamento da Cabala, que trata da reencarnação, trata da comunicação dos espíritos. E quando vem, por exemplo, Nicodemos conversar com Jesus, era doutor da lei, e ele fica desorientado, sem saber do que se trata, que Jesus estava dizendo que era preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Como é que um homem velho vai entrar no ventre da sua mãe? Não é? Aí Jesus vai fazer a afirmativa e ele quer esclarecimento. Jesus fala, se você é doutor da lei e não entende isso, se eu estou te falando das coisas da terra e você não me entende, que dirá quando eu falar das coisas do céu? Porque a reencarnação é coisa da terra. Então, a dificuldade de a gente amadurecer e receber o ensinamento. Bom, gente, a gente viveu em vários países, nós visitamos muitos lugares. E, algumas vezes, a gente estava naqueles locais, palácios antigos, né, que eram construídos, às vezes, em cima de morros e tudo. E um dia nós estávamos dentro de um salão imenso, imenso, e um frio. E eu pensei comigo, como é que esse povo se aquecia? Como é que eles se aqueciam? Eles faziam uma fogueira no meio daquele salão para poder se aquecer. Então, eu digo para vocês, o que os reis não tinham, presta atenção no que eu estou falando, o que os reis não tinham naquela época, hoje a maior parte da humanidade desfruta com toda a naturalidade. Houve muito avanço em todos os campos, inclusive no campo da percepção, da inteligência, da capacidade de entendimento. E hoje nós temos condição de entender coisas que naquela época, tanto é assim que Jesus se comunicava num dialeto que deveria ter de 500 a 800 palavras, não deveria ter mais do que isso. O chinês primitivo eram 500 a 800 palavras. Forri falou num idioma de 500 a 800 palavras. Hoje, no português, nós temos 5.000 vocábulos, no mínimo, disponíveis. No espanhol também.
Nós estávamos vivendo no Uruguai, a nossa filha estava no período de alfabetização, colocamos ela numa escola americana para ela aprender português em casa, o espanhol no país que ela estava e o inglês na escola, porque depois a gente não sabia para onde nós iríamos, né? Então, um dia a Vera estava conversando com uma professora americana que dava aula lá, e a professora disse para ela, na porta de entrada da escola: eu só soube que podia expressar alguns sentimentos depois que eu conheci o espanhol. Aí a Vera, ela é especialista em literatura americana, conhece parte da literatura inglesa, né? E então eu perguntei para ela, mas não existem as expressões, os vocábulos no inglês? Ela disse sim. No de Shakespeare, provavelmente, a gente encontre. Mas nós temos a língua evolutiva. A língua tanto pode ampliar, como ela pode encolher, a depender do uso que a gente faz dela. E os meios de comunicação hoje têm um papel fundamental, porque nós estamos caminhando devagarinho para um único idioma no planeta. Tá bem? Devagarinho nós vamos chegando lá, por causa dos meios de comunicação. Em 1970, McLuhan escreveu que a Terra era uma aldeia global. Lembrem-se que naquele tempo não tinha internet. Tinha a televisão que estava surgindo, me lembro da televisão nos anos 70, entrando em casa em preto e branco, tudo chuviscando. Tinha que ir lá fora ficar virando antena para ver se pegava o sinal. De vez em quando aquele negócio dava problema, porque havia uma chuva de vento, aí não pegava mais nada. E era o rádio, né? E ele já falou que o planeta era uma aldeia global naquele tempo. Imagina hoje com a internet. Então, nós vamos caminhando para a ampliação. E vamos ampliando a nossa capacidade, então, de entendimento, de compreensão das coisas. Mas isso também traz uma responsabilidade para nós. Porque aquele que muito recebeu, muito será pedido, cobrado. Então, olha só. O que Jesus trouxe para nós? O ensinamento da lei divina. É a essência. No curso de comunicação que a gente fez nos anos 70, na Universidade de Brasília, nós aprendemos naquela época que havia muita informação e pouco significado. Dá uma olhada hoje. Nós temos muita informação, muita, e pouco significado. Mas hoje o significado já se ampliou. Se não tivesse se ampliado, a humanidade não teria reagido à guerra do jeito que reagiu. A maior parte dos países não queriam a guerra. Isso ficou patente até nos meios de comunicação, que normalmente não divulgam bem as coisas, porque divulgam conforme alguns interesses, né? Então, saiu bem claro. Então, nós ampliamos. O que foi que Jesus utilizou na relação com o povo? Ele vinha para trazer um ensinamento. Era necessário apresentar esse ensinamento. No entanto, ele estava falando para crianças espirituais. Paulo, inclusive, escreve isso. Eu os falo como a crianças de leite, que não têm ainda condição de processar alimento mais pesado. Tudo bem, gente? Então, Jesus precisava atrair as pessoas. E ele era o Consolador. Então, ele fez muitas curas. O povo fazia fila, vinham de longe. E imagine que não tinha meio de transporte. Eram burrinhos. Não é o melhor meio de transporte. Então, eles vinham a pé, andando quilômetros e quilômetros para receber a cura. E Jesus aproveitava para passar os ensinamentos. Não é? E aí nós vamos ver as intervenções maravilhosas que aconteceram, maravilhosas por causa do nosso pouco entendimento. E que aí, com a Igreja Católica, se tornaram milagres como condição, inclusive, de santificação. O indivíduo não será santo no céu se não for definido aqui pelos milagres que realizou enquanto estava aqui. Veja a nossa, perdoem, petulância. Somos nós que definimos para Deus quem é que vai ser santo lá no céu. Com base no nosso critério, não é, de definição. Então, Jesus não fez intervenções maravilhosas. Ele utilizou a lei natural que nós não conhecíamos.
e que hoje a gente finalmente começa a conhecer. Tudo bem? Eu vou fazer aqui uma reparação, porque quem ouviu o vídeo vai dizer, poxa, falou mal da Igreja Católica. Eu sou reencarnacionista, vocês não são? Vocês têm dúvida que nós tivemos lá na igreja no passado? Eu não tenho nenhuma. Teve uma época na FEB que a gente fazia palestra de terno e gravata. Depois o presidente Thyssen suprimiu primeiro a gravata e depois o paletó, né? Foi devagarinho isso. Então, eu tinha um livro que eu tinha comprado em Esperanto, o último que eu achei no Rio de Janeiro, e tinha a capa preta, parecia uma Bíblia, o livro. E aí me pediram o livro, se eu daria o livro para mandar para alguém da Europa, da Alemanha, eu creio, porque a pessoa queria conhecer o Espiritismo e não tinha livro no idioma, e não se encontrava. Então, se eu daria aquele livro Esperanto, eu digo, não tem nenhum problema, né? Não vou ficar agarrado ao livro. Eu estava estudando Esperanto na época, porque, né, eu quero o livro, então a pessoa precisando dele, vamos lá, eu vou levar. Eu disse, eu levo para vocês, que dia que vocês vão estar? Ah, no domingo. A palestra era às 4h, eles tinham reunião às 3h. Eu falei, então eu passo lá antes e deixo para vocês o livro. Aí eu ia falar naquele dia, a palestra era minha. Eu só tinha um terno do casamento. Eu não tinha outro, então era só aquele que eu podia usar. Era um terno assim escuro, né, preto. E eu então botei a gravata, botei o terno, a mesma gravata do casamento. E quando eu entrei na porta onde estavam reunidos com o livro embaixo do braço, foi aquele susto. Tinha um padre entrando dentro da sala. E aí várias pessoas já descreveram, que já, né, me percebem como um franciscano, às vezes. E o Divaldo, num momento, foi uma oportunidade, era uma reunião do Conselho Federativo Nacional lá em Brasília, na FEB, e tem o prédio Unificação, que tem 2 entradas e saídas, uma no primeiro andar e a outra que vem primeiro andar não, térreo, né? E a outra que vem de baixo. E eu vinha saindo por uma e o Divaldo pela outra, e ninguém mais estava saindo naquela hora. A gente ia para almoçar, acho que o povo já estava todo lá no auditório, no refeitório, e os dois, um ao lado do outro, andando. Não é? Uma coincidência, assim. E ele simplesmente se volta para mim e diz assim, o seu compromisso com Ismael começou na época de Francisco de Assis. Eu levei um susto, fiquei assustado, fiquei sem voz, né? E nós fomos caminhando, chegamos no refeitório, falei, mas eu não perguntei nada para ele. Puxa vida, que chance de ter mais alguma informação. E tinha passado aquela oportunidade. Então, a gente tem compromisso do passado. Todos nós temos. E a gente vai, então, entendendo essa proposta do Cristo sob uma outra visão. O que significa a mediunidade com Jesus? Tá bem? O que significa isso? Como a gente já colocou aqui, mediunidade é patrimônio da humanidade, não tem ligação com religião. Mas o que é a mediunidade com Jesus? Nós vamos ver o Divino Mestre como aquele selo de mansidão. Vai nos trazer a diretriz do amor e a consolação. Então, a mediunidade com Jesus tem esse papel. Paz e tranquilidade dentro da alma, para que nós possamos refletir em nós e nas relações com o nosso semelhante a proposta da lei divina. E seguramente, essa lei divina ela é regida por uma diretriz maior, que é a diretriz do amor. E aí nós vamos nos deparar aqui com uma situação. Nós vamos tratar das relações. Vamos lá agora. Há um momento em que Jesus diz assim, perdoa os que te ofendem, ora por aqueles que te caluniam e faz o bem àqueles que te perseguem. Mais ou menos assim, estou colocando as minhas palavras, né? Mais ou menos isso. E aí ele completa dizendo, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Allan Kardec vai examinar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele faz uma conclusão de maneira magistral falando da caridade. E ele comenta que é impossível a criatura ser perfeito como o Pai é perfeito, mas que a nossa condição de perfeição é a caridade, é o exercício da caridade. Magnífico. Aí eu me ponho a pensar naquele assunto, meditar sobre aquilo, lendo, buscando, e acabei encontrando. Em algum lugar eu encontrei. Não me pergunte a fonte, mas eu encontrei, não é? Esse tipo de pensamento que eu vou colocar agora para vocês.
Vamos lá. Jesus não iria nos convidar para ser perfeitos como Deus é perfeito, se isso não fosse possível. Mas Kardec também está certo no que ele disse. A criatura não pode ser perfeita como Deus é perfeito completamente. Só que tem um detalhe no qual nós seremos iguais a Deus. No exercício da caridade. Olha só que interessante. Um dia nós nos amaremos uns aos outros como Deus nos ama. E Jesus já tinha alcançado essa condição. Tudo bem, gente? Raul, se eu falar alguma bobagem, você me corrige aí, Raul. Tá bem, gente? Um dia nós nos amaremos uns aos outros como Deus nos ama, Jesus nos ama, os espíritos que chegaram à condição crística se amam e nos amam a todos. Então, é isso que nós estamos buscando nesse exercício de intercâmbio com a espiritualidade maior. Bem, se manifestou o Consolador no dia de Pentecostes, não é isso? Todo mundo sabe que é o Pentecostes, as línguas de fogo, que foi o selo característico da mediunidade, que nós não soubemos entender. O Consolador se manifestou e ele alcançou o seu objetivo para aqueles que estavam maduros na época, os que entenderam, seguiram a orientação do Consolador e evoluíram. Porque a humanidade não o via, nem podia recebê-lo, mas os discípulos sim. E por isso o Consolador se manifestou através dos discípulos, que é justamente o canal do Consolador é a mediunidade. Tudo bem, gente? Bem, então, é muito mais profundo, viu? Só estou colocando assim um en passant do assunto, é muito mais profundo. Então, nós vamos ver que naquele dia de Pentecostes, os católicos têm razão, porque o Consolador se manifestou ali. Mas não foi para o cumprimento da promessa que Jesus tinha feito e que João registrou no capítulo 14. Porque ali as pessoas que estavam nem tinham ouvido falar do ensinamento, algumas delas. E outras pessoas, elas tinham ouvido falar fazia pouco tempo. O que tinha para recordar? Porque ele viria para ensinar tudo que Jesus não pôde ensinar e recordar o que ele tinha ensinado também. Então, foi necessário nós nos amadurecermos, porque nos primeiros tempos do cristianismo, nos séculos até o Concílio de Nicéia de 325, nós vemos que o cristianismo nascente, na expressão de Joana de Ângeles, era um hino de respeito e exaltação à imortalidade. Os espíritos se reuniam toda vez que a igreja se reunia. A igreja se reunia? Do que você está falando? Estou falando do sentido, significado primitivo da palavra. Igreja era a reunião das pessoas. Quando as pessoas se dispersavam, a igreja se dispersava. Com o tempo, e principalmente com a ação nossa dentro do catolicismo, nós transformamos o templo em igreja. Ou seja, a igreja não é mais o povo se reunindo, é aquelas paredes de pedra que foram feitas no nosso desejo de adorar a Deus ou de manter a nossa representatividade de Deus aqui na Terra. Tudo bem? Então, na reunião da igreja naquele tempo, os espíritos se manifestavam naturalmente e passavam as orientações. Está descrito em Paulo e Estevão. Não é? E aí, nós vamos ver que há uma lei de sintonia dentro desse processo todo. Vamos tentar entender como é que funciona essa lei de sintonia. A sintonia, ela é automática entre os inferiores. Para os superiores, ela é eletiva. Tudo bem? O mal automaticamente sintoniza com o mal. E cria uma redoma no qual ele se alimenta, ou dentro da qual ele vive ou se alimenta. O mal nunca pode atingir o bem. Nunca. Porque o mal não tem vibração para alcançar o bem. Porque o mal vibra numa vibração densa, de ondas bem amplas, e o bem vibra numa vibração intensa e de ondas curtíssimas. O bem penetra o mal, como a luz penetra o chaco e germina a semente.
E a semente lá no charco brota e dá a flor que beleza e perfuma o charco. Isso é o que o bem faz no mal. Tudo bem? Aí nós vemos que a sintonia entre os inferiores ela é automática. Entre os de elevação já mais alta e elevação superior, a sintonia ela é eletiva. E o indivíduo, o ser, naquele processo, ele tem controle da situação. Então, vimos aqui, sintonia. O espírito quer se comunicar conosco, ele tem uma elevação espiritual, ele faz um esforço de baixar o seu padrão vibratório, que foi o que Jesus fez durante 2000 anos, para que a gente pudesse vê-lo. E o indivíduo faz o esforço aqui, médio, para elevar o seu tônus vibratório, encontre em algum lugar e há aquela comunicação momentânea e depois o espírito se desliga e o médium já vai cuidar dos afazeres e tal, a vibração volta para a sua posição. E no exercício, a nossa vibração vai se intensificando e vai se tornando de ondas longas em ondas cada vez mais curtas. Tá bem? Até a gente se desprender da matéria. Bem, sintonia, em princípio. Sintonia era aquilo que a gente fazia no rádio, né? Os mais jovens não vão nem saber do que eu estou falando. O dial que você mexia assim, né? E ficava... De repente entrava a música, né? Aqueles radiões, cara, desse tamanho, assim, aquela caixona. Meu tio tinha um desse, que era uma vitrola, inclusive. Rádio embaixo e vitrola em cima. Sabe o que é vitrola? Então, depois da sintonia vem a afinidade. Essa linha de afinidade também a gente normalmente entende a afinidade da seguinte forma. O indivíduo gosta de se encontrar com as pessoas em certos lugares e tal, e aquelas pessoas que gostam daquilo também vão para aquele lugar, eles se encontram, tem afinidade naquilo. Tudo bem, está correto. Né? Aí tem afinidade de família. Tem afinidade que nos aproxima. Se não há uma afinidade entre as pessoas, elas se afastam uma da outra. Por isso, alguns têm um prazer mórbido de ouvir o outro falar mal dos outros e para ele também poder falar e o outro escutar. Se afinam bem nisso. Né? Bem, a afinidade, ela também tem um outro aspecto. Voltei. Quem leu Voltei? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Quem leu Voltei? Pouca gente, vamos lá, ó. Voltei. Quem leu Voltei? Voltei. De irmão Jacó, Frederico Figner. Ele era judeu, foi para o Brasil, conheceu o Espiritismo, e ele disse que era um judeu reconciliado com Cristo. Ele é considerado o maior brasileiro estrangeiro que o Brasil já teve. Ele criou o primeiro selo musical do Brasil, a Odeon. Pouca gente sabe disso. Ele gravava naqueles discos de carnaúba. Ele veio da Tchecoslováquia. Ele era tcheco. Ele veio para a América, passou pelos Estados Unidos e conheceu Thomas Alva Edison. Fez amizade com Thomas Alva Edison. Desceu para o Brasil e entrou por Belém do Pará, com um disco de gravar a voz da pessoa. E ele gravava a voz da pessoa na praça pública e a pessoa pagava para ele para ouvir a gravação. Quando ele chegou no sul do Brasil, ele tinha dinheiro para montar uma loja para vender as invenções de Thomas Alva Edison na América, que ele não vendia só para o Brasil. E ele veio por quê? Porque a irmã dele precisava se casar e a família não tinha dinheiro para pagar o dote, e lá não se casava se não tivesse dote. Então ele veio para juntar dinheiro para mandar o dote para a irmã. Era a desculpa para ele vir para o Brasil e conhecer o Espiritismo. Aí ele conheceu o Espiritismo no Rio de Janeiro e passou a frequentar a FEB, se tornou vice-presidente num dado momento, e ele era uma pessoa que andava muito rápido, porque ele tinha muita coisa para fazer. Então as pessoas viam ele, às vezes, correndo na rua. E ele nunca chegava atrasado no atendimento fraterno da FEB. Estava sempre lá no horário para atender as pessoas. Subia os morros do Rio de Janeiro, levando alimento, levando remédio para as pessoas necessitadas. Mas, quando ele desencarnou, ele tinha prometido que ele viria para contar a história. Provavelmente, ele não imaginava o que ia acontecer. Mas ele tinha prometido, e ele era um homem de palavra,
Então, ele vai procurar um médium para transmitir o que ele tinha prometido que ia contar. E não consegue. Anda para lá, anda para cá, foi não sei quantos grupos e nada, até que bateu lá no Chico. Aí chegou lá no Chico e falou para o Emmanuel que ele queria escrever o livro. O Emmanuel disse, o Figner, não é bem assim, né? Disse, como que não é bem assim? André Luiz nem espírita, ela está escrevendo os livros, como é que eu não posso? Eu era espírita. Aí Emmanuel disse assim, pois é, acontece que o André Luiz ficou com o Chico 720 a 720 dias e noites seguidos, até começar a escrever. Se chama afinidade. Fluídica, inclusive. E Kardec deixa claro, se não há afinidade fluídica, e tem pessoas que evitam falar do assunto porque parece que não entendem. Não há afinidade fluídica, o espírito não consegue se comunicar, a não ser que seja pela telepatia. Porque é preciso que perispírito se encontre com perispírito, e a transmissão é pelas circunvalações cerebrais que precisam estar não só em sintonia, tem que haver afinidade, senão não acontece. Os fluidos se repelem. Tudo bem, gente? Então, é por isso que o indivíduo, quando ele encontra um ambiente, eu não sei se vocês já viram, a pessoa entra no centro espírita, se sente e fica incomodada durante a palestra, e se mexe e tal. E aí, pum, chega uma hora que ele... Eu fui, inclusive, fazer uma palestra uma vez, para me lembrar isso. E eu era num local aqui dos Estados Unidos. Eu entrei antes, sempre chega um pouquinho antes, senta, para se preparar, e então ouvi alguém que entrou num certo momento, que já tinha o salão, já estava até mais ou menos cheio, né? O pessoal foi chegando, e ele chega assim, e deu até para perceber, eu olhei para trás, sentado lá na frente, porque ele fez barulho quando ele entrou. Ele entrou e foi, olhou o canto, foi para o canto, catou uma cadeira, botou bem no canto. Eu falei, o infeliz veio para dormir. A hora que começou, ele fez assim com a cadeira. Tum! Fechou o olho. E a boca já abriu. Ele veio para dormir. E aí, o que aconteceu? Eu não vi só isso. Eu percebi que ele era um instrumento das trevas para fazer vários dormirem ao mesmo tempo. Por essa questão da afinidade aqui. Então, o indivíduo estava lá, já estava provavelmente roncando, que eu lá na frente não podia ouvir, eu estava começando a falar e eu pedindo a Deus, né, que ajude. De repente, um começou a bocejar, o outro começou a bocejar, o outro já começou a cochilar, o outro... Eu digo, meu Deus, né? E aí eu vou falando, eu senti uma energia que veio num certo momento que não era minha, e eu falei com aquela força. O homem, a cadeira dele caiu para frente. Pum! E o olho dele estatalou desse jeito assim. Ele nem piscava mais, ele estava, não sei onde ele estava, mas o olho dele nem piscava mais, ele ficava assim. Aí acordou todo mundo que estava em volta com o barulhão da cadeira dele caindo para frente. Não é? E a palestra foi até o fim, numa boa, sem problema nenhum mais. Né? Então, a gente precisa ver que há necessidade de estar atentos que existe isso. Existe a lei da afinidade, existe a lei dos fluidos. E, nas relações, isso vai ter um papel muito importante. Então, na questão da sintonia, nós vamos ver nós podemos até conseguir sintonizar. E a sintonia entre os inferiores é automático, e a gente pode até conseguir sintonizar com o superior. Temos que fazer um esforço para isso acontecer. E nós, normalmente, temos uma sintonia média com aqueles que estão na mesma faixa que a gente vibra. Por isso que o médium não capta somente os espíritos, ele capta também os encarnados. E, às vezes, isso gera uma confusão na cabeça da gente. Porque, além da gente, né, ficar na dúvida se é nosso ou não é nosso, porque também tem uma diferença entre intuição e inspiração, apesar de que Kardec utiliza as duas como sinônimo, e eu não consegui entender até hoje por que ele usou como sinônimo, porque no dicionário em francês há uma diferença também entre a questão da inspiração e da intuição. No dicionário em português é bem claro que a intuição é uma faculdade anímica. A intuição é a capacidade do indivíduo de chegar a conclusões ou de perceber coisas que, para explicar, ele tem que elaborar. Ele sabe que mas não sabe bem por quê, e ele precisa elaborar para explicar. Isso é intuição. A inspiração
é uma influência externa. É por isso que não existe musa intuidora. Só existe musa de inspiração, inspiradora. Não é? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque as duas coisas acontecem. O que é que deixa a gente confuso? Emmanuel examina esse assunto. Muitas vezes os espíritos superiores, ou aqueles que querem se comunicar conosco, eles tocam os canais de nossa intuição para nos inspirar. E aí é natural que a gente fique em dúvida, é meu ou não é meu, afinal? De onde é que veio? Porque eles não vão criar coisa que já existe em nós. É como tocar as teclas de um piano. Ele vai lá e toca a tecla certa, sai o som. Ao invés de produzir o som. Tudo bem para todo mundo isso? Então, nós já falamos isso hoje de manhã, se a mediunidade ela existe na pessoa, ela é médium sempre, em toda parte, não só quando vai ao centro espírita. Então, nós vamos ver a questão da intermitência da mediunidade e seu desenvolvimento. Kardec diz que a mediunidade é intermitente. Ninguém pode garantir que ela vai funcionar a tal hora com tal espírito. Ninguém pode garantir. O Chico dizia claramente, né? O telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Se os espíritos não querem, não vai ter comunicação. Agora, se eles querem e a gente às vezes não quer, a coisa acontece de qualquer maneira, dependendo da situação, especialmente com os inferiores. Se eles têm ascendência sobre a gente tem afinidade e sintonia com eles, então eles até nos dominam, não é? Bom, por que é importante a gente saber isso? Para que a gente faça a nossa educação mediúnica, que é diferente de desenvolvimento. O que é desenvolvimento mediúnico? O desenvolvimento é a faculdade de ser exercitada. Tanto é que Kardec coloca o bom médium, o melhor médium, não é aquele que comunica facilmente, mas é o que é menos enganado pelos espíritos inferiores. Olha isso. Menos enganado. Não significa... O que está significando isso? Se é menos enganado, todo mundo está sujeito a ser. E não pode ter pretensão de não ser. Por isso, a faculdade mediúnica tem que ser exercida em conjunto. Ainda que o médium receba sozinho, como, né, o Raul tem o momento de psicografia dele, o Divaldo tem um momento que ele faz a psicografia onde quer que ele esteja. No entanto, é submetido à avaliação de outras pessoas para o controle, né, antes de publicar. Bem, então, a educação da mediunidade é diferente de desenvolvimento. Emílio Miranda comenta que a mediunidade, às vezes, ela já surge, está desenvolvida, mas não está educada. A educação exige estudo, dedicação, adestramento. Então, a educação envolve até o desenvolvimento. E pode ser que, pela educação, se desenvolva a faculdade. Tá bem? Bom, então, nós já comentamos hoje de manhã que o fenômeno é independente da moral dos médiuns, não é? São os médiuns simples joguetes nas mãos dos espíritos? Vamos lá, primeira pergunta. Eu não posso sair daqui não por causa da gravação. Os médiuns são simples joguetes na mão dos espíritos, falando desse negócio de sintonia, são ou não? Tem gente falando que depende aqui, ó. Não passou o microfone não, porque é uma manifestação coletiva, tá bem, gente? Quem está acompanhando aí quem está acompanhando aí pela internet, né, eu vou falar. Alguns disseram que disseram, eu perguntei se os médiuns são joguetes. Alguns disseram não. Aí teve, né, manifestação de que depende. Se a gente deixar, a gente se torna joguete nas mãos deles. Há processos de fascinação que são terríveis, e há de subjugação também. Lembrem-se de que Kardec falou, num dado momento, que não existia subjugação. Não existia possessão. Então, não existia possessão. Lá na frente, porque ainda não existia psicofonia, sabiam disso? Era tudo psicografia, até então. Aí, um belo dia, na sessão da Sociedade Espírita de Paris, um médium se levanta, muda a característica da voz, inclusive a fisionomia, e fala por arrobo durante um tempo. E Kardec examina que ele estava possuído. Então, Kardec não classificou a possessão como coisa negativa. A possessão é o domínio de um espírito sobre o médium. Aquele médium estava transmitindo uma comunicação de orientação na Sociedade Espírita de Paris. Tudo bem para todo mundo? Hoje em dia, a gente entende possessão espiritual como coisa negativa. Não foi esse o entendimento de Kardec no início, tá bem? Fica bem claro para nós.
Então, Kardec mudou de ideia depois. Ele disse, havíamos dito que não existe a possessão. No entanto, nessas circunstâncias, ocorre isso e tal, e descreveu, né, nos explicando. Então, os médios podem ser joguetes se deixarem, como os seres humanos, que acham que não são médios, e às vezes são médios e estão sob o comando dos espíritos inferiores. Tranquilo para todo mundo? A mediunidade implica relações habituais ou permanentes com os espíritos superiores? Outra pergunta, vamos ver. Depende outra vez aqui. Será que, né, se Kardec disse que o melhor médium não é aquele que comunica com facilidade, mas o que é menos enganado, então, será que a gente tem relações constantes com os espíritos superiores? Muito raramente. Não é? O Chico era um médium ao concurso aqui para nós, né? O Divaldo disse que é a maior antena parabólica que a gente já teve, né? Aqui. Ele estava num salão de barbeiro fazendo a barba. E era usado uma navalha na época. Não era giletinha colocada em forma de navalha, era navalha mesmo. Aquela que afiava num negócio assim, a coisa cortava, que era impressionante. E o homem está lá e o Chico olha que o espírito inferior se aproximou, que tentando pegar a mão do homem para cortar a garganta dele. Aí ele dá uma tossida e diz para o homem, me deu uma sede repentina, o senhor pode buscar um copo d'água para mim? Ele teve contato com o espírito inferior naquele momento? Teve. Mas ele se deixou levar? Aí está a diferença. Tudo bem, gente? Nós não estamos todo o tempo na nossa continuação evolutiva em contato com os espíritos superiores, mas nós temos a obrigação de dominar o nosso contato com os espíritos inferiores, porque nós não precisamos ser joguetes deles. Tudo bem? E entrando na regeneração, nós vamos chegando naquele período em que, se a gente não gera necessidade de expiação, eles perdem ainda mais a possibilidade de nos influenciar. Bem? Vai levar tempo ainda, não fico com muita esperança, não. Vai levar alguns milênios, de repente, né? Mas nós vamos chegar lá. Tá certo? Vamos ver, então. Eu vou pedir para alguém pegar o microfone e ler isso para nós. Pode ser? Aqui está o microfone, olha. Quem quer ler? Dá para ler? Dá, né? Voluntário lá, ótimo, Fátima. Olha, eu guardei o nome, é Fátima mesmo, né? Meu Deus, acho que eu estou começando a melhorar. Eu não guardo nem o meu nome, eu disse para minha mulher, se algum dia alguém perguntar o meu nome e olhar para você, você já sabe, responde porque eu esqueci. A mediunidade é uma aptidão de que dispõe o espírito encarnado para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos, em geral. Isso não significa que o médium esteja automaticamente pronto para se comunicar com os espíritos superiores. Isso está... Obrigado, Fátima. Em mediunidade, verbete mediunidade, né, de Francisco Cândido Xavier, Dicionário da Alma, é o título do livro. É outro livro bem interessante, que traz várias definições. Então, nós vemos já que a mediunidade ela é diferente, né, de educação mediúnica. Então, a educação mediúnica, ela vai nos levar à condição realmente de domínio da nossa faculdade, do contato com os espíritos. É para nós um desafio ao longo do tempo, não é? A gente não pode ter pretensão de ser perfeito, certo? Bem, então, o que podem fazer os médios para evitar as obsessões? Que? Agora vai precisar falar, vai precisar do microfone, né? Não vai dar para dar resposta automática, todo mundo junto. Pode falar, por gentileza. Microfone bem pertinho do queixo, para o pessoal que está acompanhando pela internet ouvir. Estudo e disciplina. Muito bem. Estudo e disciplina evita obsessões? Todo mundo concorda? Teve alguém que balançou a cabeça dizendo que não. O que mais é preciso? Ah lá, microfone ali, por gentileza. Diz para nós o que mais é preciso.
Foi ele e depois ela aqui, tá? Caridade. Caridade. Uhum. Então, estava dito, o que estava dito ali? É disciplina e estudo e disciplina. É preciso caridade também. Tem uma senhora que levantou a mão ali depois. Acho que manter a vibração alta, elevada, para você se proteger das... Manter a vibração elevada. Não é? Evita as obsessões, isto. É mais ou menos orar e vigiar. É preciso orar e vigiar também. Vejam bem, não é que a resposta nem sempre, ela está correta, mas nem sempre está completa. E a gente vai ouvindo uns e outros, pode falar. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai, né? Muito bem. Marcos. Né? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Estão vendo? Estamos juntando tudo isso? Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo isso? Vai sim. A prece. A prece, né? A oração é fundamental para elevar o tom dos vibratórios e sair da faixa, né? Quer falar alguém? Pode ficar à vontade. Ali. A minha pergunta é: todos que aqui já falaram, eu acredito que o Divaldo Franco tinha a caridade, a moralidade e tudo. E porque mesmo assim ele foi obsidiado durante 45 anos? Olha que pergunta interessante. Vocês sabiam que o Divaldo foi obsidiado mais de 40 anos, o mesmo espírito perseguia ele, até quando ele ia no banheiro o espírito estava lá? O Máscara de Ferro. Foi batizado de Máscara de Ferro. Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Boa pergunta, essa deixou a gente meio assim, né? Pode falar aqui. Eu acho que, além de tudo isso, tem um merecimento. Você tem que pagar. Não é só se arrepender, é se transformar e depois devolver. Tem que devolver o feito, né? Bem. Então, gente, olha o que foi colocado, os compromissos do passado. Agora eu quero ser bom e estou fazendo mais esforço para isso. Mas e o que eu deixei pendente lá para trás? Por isso a pergunta. Ótima resposta. Tudo bem aí? Deu para entender, né, a pergunta que você fez? Tá bom? Então, temos que observar o que o médium precisa fazer para evitar as obsessões. Resolver as suas questões do passado. E vou aproveitar e vou colocar de novo. Sintonizar com a proposta do mundo de regeneração. Para deixar de criar situações de necessidade de expiação. Tudo bem? E aí, é fácil isso? Agora eu vou perguntar, nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso, não é? E nós vamos fazer. Mas os espíritos inferiores, não é orgulho a gente falar isso, é orgulho dizer, eu já não vou ser mais influenciado pelos maus espíritos. Total orgulho e provavelmente já está obsidiado. Mas que nós vamos conseguir, nós vamos. E eles também. E ainda tem mais, alguns deles vão conseguir antes da gente. Porque Jesus disse que os homens de má vida e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Porque o indivíduo está acomodado como representante de Deus na terra, acha que está tudo resolvido para ele, que ele vai, a hora que ele morrer, vai direto para a direita do Pai, sentar lá e não vai fazer mais nada. Mas a dura realidade é bem outra, né? Tudo bem? Não podemos esquecer, o Pai trabalha ainda agora e eu também. Podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Porque ele não tinha feito tudo o que ele podia. Diante de nós, não. Não tínhamos condições de compreender. Agora que nós estamos entendendo o significado dele ser o governador do planeta, e aí nós vemos como garantir as melhores companhias espirituais. Com vocês de novo, quem quer falar? Como é que a gente garante as melhores companhias espirituais? Se melhorando, melhoria moral. Como?
As nossas intenções e ações... Pode falar, já faço só isso? Tá. As nossas intenções e ações... Estou repetindo para o pessoal lá da internet acompanhar. O que mais, gente? Trabalhar os nossos pensamentos. Estou repetindo aqui. O que mais? Tem que manter as orações, ter regularidade. Ela quer o microfone aqui para falar. Não? Aí, ela está atrás de você. Ó. Combatendo as nossas más inclinações. Isso. Ótimo que foi colocado agora, porque a gente vai lá na definição do verdadeiro espírita. Kardec disse que o verdadeiro espírita é o perfeito. Ele disse que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. Isso ele colocou. Mas se reconhece o verdadeiro espírita por suas transformações morais, ou por sua transformação moral, e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Tudo bem? Como é que a gente vai evitar, não vai garantir as melhores companhias? Vem desde o passado, solucionando as questões pendentes, e é no mundo de regeneração que a gente vai ir resolvendo essas questões pendentes, sem gerar necessidade de mais expiação. É um mundo de regeneração, por isso, não é um mundo perfeito, não é? Para regenerar os enganos do passado, e a gente sintoniza, então, no caminho do bem, passa a produzir somente as coisas boas, e vamos resolvendo tudo que foi ficando pendente lá do passado, até chegar uma hora que acontece com o Bezerra de Menezes. Qual foi a condição dele quando ele chegou no mundo espiritual? Maria o convida, né, para ir para os planos superiores. Ele era, uma expressão de André Luiz, completista, né? Ele não tinha mais dívida com a terra, ele já tinha resolvido tudo. E a hora que ele era capelino. E nós ficamos admiradíssimos de Bezerra de Menezes, né? Mas quanto tempo custou para ele, hein? E ainda, não fiquem assustados, não, mas temos alguns capelinos aqui, né? Quanto nos está custando? Nós não sabemos se somos capelinos ou não. Não é? Vale a dúvida aqui. Por vários indícios que eu tenho bastante confiança de que eu e minha mulher somos capelinos. E não podemos falar isso com orgulho, porque não é nenhum privilégio. Estava conversando, não é, João? A gente estava conversando e chegando a essa mesma conclusão. Isso é um peso, porque já não deveríamos mais estar aqui. E, no entanto, ainda estamos acompanhando os filhos da terra. Só que a gente tem um exemplo maravilhoso, porque Bezerra, ao receber o convite, com toda a humildade, diz a Maria, se a senhora permitir, olha a condição do espírito superior, se a senhora permitir, eu preferiria aqui ficar na terra enquanto houvesse uma lágrima para secar. Então, a gente não pode ter a pretensão de ir para um mundo superior. Nós temos que fazer o que nós aprendemos a fazer de bem onde nós estamos, porque o mundo superior virá de maneira automática. Não é questão de lugar, é questão de sintonia. Tudo bem? Bezerra não está no mundo superior? Comparado com a gente, lógico que ele está no mundo superior, ele vibra numa outra faixa. Ah, mas ele não podia ir definitivamente para lá? Mas ele escolheu ficar para nos ajudar. Graças a Deus, hein? Tudo bem? Então, como garantir as melhores companhias espirituais? Vamos resumir numa palavrinha? E eu vou fazer uma colocação para vocês para dar uma dica. Está Jesus se despedindo dos discípulos. Era a última ceia, né? E ele, de repente, se levanta, pega uma bacia, pega uma toalha, cinge a toalha e vai para os discípulos. Pedro está lá no canto. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos aqui. Eu fico imaginando na minha inferioridade o que o Pedro estava pensando naquela hora. Aí eu diria, o que eu ia pensar se eu fosse o Pedro? Eu ia pensar assim, por que eles estão deixando Jesus lavar os pés deles? Mas não aprenderam nada mesmo. É um absurdo isso. Eles é que deviam estar lavando os pés de Jesus. E aí ele vai lavando o pé do outro, e o Pedro está lá pensando, quando chegar aqui, eu vou dizer para ele que não vai lavar meu pé, não. De jeito nenhum. Onde é que já se viu uma coisa dessas? E está lá, ele, né, está martelando aqui. Será que Jesus não estava recebendo, né? E ele vai lavando os pés. Quando chega Pedro diz, não, Senhor, a mim não me lavarás os pés. Aí Jesus dá aquela olhada assim, dentro dos olhos. Os olhos é o portal da alma, né? Deve ter atravessado a alma de Pedro. E disse assim, Pedro, se eu não te lavo os pés, nada tens comigo.
Parece que a ficha caiu na hora, porque ele diz assim: Senhor, lava-me também as mãos e a cabeça. Ali, naquele momento, ele entendeu, né? O que é que Jesus estava ensinando aos discípulos no momento, praticamente, de se despedir para ir para a cruz? O que ele estava ensinando para eles? Humildade. O que mais? O amor. Caridade. Ele estava, né, ele tinha dito para eles, ou vai dizer logo depois, um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Está tudo certo que vocês estão colocando, só que está faltando uma palavrinha que eu gostaria de ouvir de vocês. Ela resume tudo. Servir. Servir. Então, nós queremos as melhores companhias espirituais? Sirvamos, porque automaticamente nós sintonizamos com os espíritos do bem. Nossa, mas isso não é fácil, hein? Olha, às vezes é mais simples do que a gente pensa. Mas, às vezes, exige da gente desafio e renúncia. A gente pode começar pelas coisas mais simples, né? Lá em casa, estabelecer que não vai haver mais briga para lavar a louça. Não, a gente não briga para querer lavar a louça, briga porque o outro tem que lavar a louça, né? Mas aí não vai mais acontecer isso, porque a gente vai disputar para lavar a louça. Se tiver a máquina, é para botar as coisas dentro da máquina. E os filhos e os netos vão estar vendo o que a gente está ali fazendo. Nós não vamos mais brigar porque o outro levantou por último e não fez a cama, que deveria ter feito a cama, e não fez, levantou e foi... E a hora que eu vejo aquilo, eu penso assim, vale a pena brigar ou eu gasto a energia que eu ia brigar para fazer a cama? A gente faz a escolha. Tudo bem? E olha que a coisa funciona, o exemplo toca muito mais do que a gente querer fazer imposições. Tudo bem? Coisas simples do nosso dia a dia. E Gandhi, que não era cristão, vocês sabem que quiseram converter Gandhi, né? Vocês leram a história? Os protestantes quiseram converter Gandhi, fizeram várias incursões. Aí Gandhi um dia disse para um deles: eu não teria o menor problema de me fazer cristão se os representantes, né, do Cristo fizessem o que ele ensinou. E ele fez. Enquanto ele estava lutando para libertar a Índia, estava praticamente sozinho. Teve momentos de estar sozinho. Mas quando a Inglaterra reconhece a independência da Índia, daquela região toda ali, aí aparecem os políticos de ocasião, para dividir o botim, para dividir quem é que vai agora governar. Aí Gandhi está reunido com todos eles e vem o garçom para servir o chá. Aí Gandhi o interrompe na entrada, pede desculpas a ele e pega a bandeja. Chega para os políticos de carteirinha e diz assim a eles: me perdoem pelo exemplo simplório. Coloca a bandeja na mesa e começa a servir o chá para eles. Valeu de alguma coisa? Porque os que estão cegos não conseguem ver. Enquanto não acontece o pior. Porque aí vão sair correndo dizendo que eu estou cego, eu não vejo nada, eu não vejo nada. Querendo que os outros vejam para ele para continuar fazendo as bobagens que está fazendo. Mas aí vai ter que recuperar a vista, que é o que está acontecendo com a gente. Não tem nada diferente do que acontece com os outros. A gente começa a recuperar a vista e vai tentar fazer melhor. Agora, enxergar de fato o que precisa ser visto. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus colocou. Então, é para nós um grande desafio. Como é que nós vamos ter boas companhias espirituais? O equilíbrio constante. Momentos de saúde em Joana de Ângeles. É um texto pequenininho, mas eu queria que alguém lesse, por gentileza. Quem gostaria? Pode levantar a mão. Tem um microfone aqui, outro aqui. Ah, já está aqui, ótimo. Meio apagadinho, né? Mas... Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral e emocional da criatura ante a vida como fator essencial para a sua salvação, o estado de saúde integral. Então, Joana nos dá aí um resuminho de como é que a gente pode manter as melhores companhias espirituais, tá bem, gente? Em todo o Evangelho, ele vai exaltar
a harmonia moral e emocional da criatura ante a vida. E a gente só tem isso se a gente serve. Não tenhamos dúvida. Quais são as condições de felicidade? Pare e pensa. Quando é que você se sentiu feliz com você mesmo, em algum momento da vida? Pare e pensa. Procura, busca lá na memória. Quando é que você se sentiu, inclusive, livre de você mesma? Se não sentiu ainda, presta atenção. Começa a fazer aquilo que você gostaria que o outro fizesse em qualquer circunstância. E vai percebendo o que é que acontece dentro da gente. É uma luta. O médium seguro, então, precisa aprender primeiro a domar-se. Isso não é simples. Tem que se preparar para a luta. Precisa trabalhar isso. Precisa doar-se. Não há outro caminho. Nós estamos no caminho de aprender a servir. E, com isso, ele vai ascender. Colocar-se na condição, de fato, digna para a qual Deus o criou. Então, é o auto-burilamento. Para que alcance tudo isso, para que alcance o auto-burilamento, aí, com o tempo, vai brilhar, não é? Vocês sabiam que vocês têm luz dentro de vocês? Todo mundo sabe disso? Alguém tem dúvida? Todo mundo tem. Deus colocou a chama dentro de nós. Só que aí a gente tem que olhar como é que essa luzinha, né, está brilhando. O nosso desafio é fazer com que essa luz, e é disso que trata Voltei. Para dar mais uma dica, quem não leu, ficar com vontade de ler. Como é que eu vou acender minha luz? Leia Voltei. Tudo bem? O médium seguro, então, equilíbrio. Conduta moral reta. Tem um caso que a gente não contou, que estava preparado para contar para vocês, do indivíduo médium, trabalhador do centro espírita, mas não soube respeitar o matrimônio. Chegou no mundo espiritual, mas não é só nesse campo que tem a questão da conduta. Eu ouvi um palestrante há muitos anos, na Comunhão Espírita de Brasília, muitos anos passados, eu era jovem ainda, tinha chegado fazia pouco tempo em Brasília, estava frequentando a Comunhão Espírita, porque eu não tinha achado ainda os horários que a FEB funcionava, passava por lá para frente, estava sempre fechado, até que me convidaram para ir na comunhão, terça-feira à noite, numa reunião de juventude. Eu peguei o ônibus, a hora que ia passando em frente, falei, tá acesa a FEB. Aí eu descobri que tinha até gente lá dentro, se eu tivesse ido, eu teria encontrado alguém lá que ia me orientar dos horários e tudo, né? Então, aí descobri a FEB, morava a 500 metros da FEB. Eu passei a frequentar a FEB, né? Deixei de frequentar a comunhão, que era do outro lado, tinha que pegar ônibus. Mas, lá na comunhão, eu ouvi o palestrante dizendo o seguinte, as pessoas, eu já ouvi os espíritas criticando os políticos, dizendo que os políticos roubam. Só que essa mesma pessoa, eu vou perguntar, quando ela está lá no trabalho dela, ela leva o clipe da empresa para casa? Ela tira cópia na xerocopiadora, agora tem controle, né? As empresas botaram controle porque... Não é assim? Qual é a questão aqui? É do roubo em si ou da dimensão do roubo? Porque o que leva o clipe para casa, o que pode garantir que ele também não roubaria se tivesse chance de ser mais? Tudo bem? Porque vem a desculpa, eu preciso, eu tenho necessidade, é por isso que eu estou levando. Não é porque eu sou ladrão, eu estou levando porque eu tenho necessidade. Cada um doura a pílula como acha que, né, vai conseguir engoli-la melhor, só que ela atravessa na garganta e não desce de jeito nenhum. Tudo bem? Então, conduta moral reta em todos os aspectos da vida. Um desafio tremendo. Eu tive um sonho uma vez, que eu beijava uma moça no sonho. Eu entrei num conflito tão grande que eu liguei para minha mulher, né? Eu estava viajando, estava na Colômbia. Quando amanheceu, eu liguei para ela e falei, querida, e o pior de tudo é que eu tenho vontade de estar com a moça, eu estou com um conflito tremendo aqui, eu tenho um compromisso. Aí ela disse assim, fica tranquilo, porque algo deve ter passado, eu conheço você, não é? Sei que você não faria nada que fosse me prejudicar. Aí, passado um tempo, ela recebeu uma inspiração. A moça que eu estava beijando era ela numa outra encarnação. E eu queria estar com ela, eu já estava. Então,
São coisas, né, que a gente entra num conflito por causa do compromisso assumido, né? Aí alguém pode dizer assim, mas poxa vida, você não olha uma mulher bonita na rua? Eu digo, eu não sou cego. Lógico que eu vejo uma mulher bonita na rua. A questão não é ver a mulher bonita na rua. A questão é o que está dentro de mim em relação a ela. Porque aí tem os dois monges, né, que estão viajando, chegam na beira do rio, para atravessar o rio tem uma moça lá do lado do rio. E aí um deles vai e conversa com ela. E aí o outro está lá distante, não ouviu a conversa. Aí o outro agacha, a moça sobe nas costas dele, e ele vai atravessando a moça pelo rio, e o outro vem atrás, né, olhando aquilo, né. Aí, do outro lado, ele bota a moça no chão, a moça agradece a ele, e ele segue com o companheiro. Lá, depois de muito tempo, o companheiro se volta para ele e diz assim, rapaz, como é que foi atravessar aquela moça linda nas suas costas? Aí o outro se voltou para ele e disse assim, rapaz, eu carreguei a moça de um lado, do outro do rio, você está carregando ela até agora? Então, não é? Outra coisa que eu aprendi com a minha mulher, para controle, inclusive, das influências espirituais. Aconteceu alguma coisa, conta, fala. Um dia estou eu dirigindo o carro, ela está do meu lado, isso lá em Los Angeles, quando a gente morava lá ainda. E ela se volta para mim e diz assim, mas eu estou com uma raiva de você, eu levei um susto. Olhei para ela, ela disse assim, pronto, já está passando. Por que ela fez isso? Porque a gente tinha combinado que quando a gente percebesse uma influência espiritual, a gente contava para o outro, só que ela contou de uma maneira bem brusca. Não é? Então, a gente percebe que a coisa está cavilando na cabeça, nós somos amigos, somos irmãos antes de tudo, somos amigos. Então, a gente sempre tem alguma pessoa amiga da gente, que tem confiança na gente, a gente confia. Inclusive, essas coisas esquisitas que vão se desenvolvendo lá dentro, que a gente abafa. E Joana de Anjos disse, você abafa, não é? Aí vem outra, você abafa. Um dia explode. Explode de maneira muito negativa. Por isso é que Jesus colocou, confessai-vos uns aos outros. E a gente criou a liturgia da confissão por causa disso. Ele não estava falando de liturgia. Estava falando do amigo, da amiga, falar com o amigo e com a amiga. Com o irmão. Tudo bem, gente? Fator de segurança e de equilíbrio. Harmonia nas nossas emoções. A gente pode ter emoções desequilibradas, mas vamos lá. Esses dias aconteceu. A minha mulher resolveu que a gente estava com um armário que tinha sido colocado num depósito lá e que tinha que buscar o armário. E eu, com tanto compromisso, digo, oh, meu Deus do céu, quando é que eu vou buscar isso? Que está cheio o armário, tem que tirar tudo, encaixotar o que está lá dentro, trazer o armário e botar tudo de volta. Aí, na hora que eu ia botar o armário no lugar, eu vi que ele estava com ferrugem por baixo. Aí, eu dei uma limpada, botei o armário lá e comecei a encher o armário, ela me liga. Estava metade do armário já com as coisas dentro. Você passou WD no fundo do armário? Eu digo, ai, querida, agora que você vai lembrar disso, eu já botei metade das coisas no armário. Mas você deveria saber que tinha que botar WD. Aí, oh, meu Deus do céu, né? Caramba, me deu uma vontade de dizer alguma outra coisa e continuar enchendo o armário, sabe? Mas eu fui lá, contrariado, comecei a tirar as coisas do armário de novo, e aí eu estava numa luta tremenda para botar o WD embaixo, para não manchar o piso do apartamento alugado. Não é porque o WD é um óleo. Eu digo, meu Deus, vai manchar o piso. Eu peguei um papelão, o trem não ficava em cima do papelão de jeito nenhum, e ela chega nessa hora. Ela olha naquele esforço danado lá, suando. Não é? E, lógico que lá na minha cabeça eu estava, né, pensando, ou isso, sabe? Aí ela chega, e ela olha para mim e diz assim, eu tenho um paninho que dá para colocar embaixo. Aí eu falei, querida, agora eu estou muito ocupado para botar o negócio no lugar. E nada, não funciona. Aí ela chega e diz assim, sabe aquele paninho que a gente usa para proteger a mesa, que de um lado é plástico, do outro lado ele é feltro? Ficaria ótimo aí embaixo. Aí eu olhei assim e falei, não é que ela tem razão? Aí ela diz assim para mim, mas eu preciso do metro para medir. Do metro não, da fita métrica para medir. Eu tinha que pegar o armário, tirar ele do lugar, passar para ir buscar a fita métrica. Eu digo, oh, meu Deus, né? Olhei aquilo, fiz um esforço, vocês não podem imaginar o esforço de não abrir a boca. Fui lá, empurrei o armário, busquei a fita métrica para ela, entreguei, e aí ela vai, mede, eu resolvi ajudar, porque eu estava tão agitado que eu fui ajudar.
Bom, finalmente conseguimos colocar o negócio, prendemos com a fita para não soltar, colocamos. Quando botou no armário, eu sozinho levava o armário para lá e para cá. Eu falei, meu Deus, ela tinha razão em tudo. E, no entanto, aquele custo tremendo. Isso não faz 10 dias que aconteceu. Então, olha a luta que a gente tem que fazer. E vocês têm que entender uma coisa. Eu estou colocando isso para a gente poder entender. Palestrante não é pessoa perfeita, tá bem? O Raul está de prova aqui, não é, Raul? Que a gente tem as nossas lutas, nossas dificuldades. É ou não é? Na convivência em família, tem momentos que a gente... Então, nós estamos fazendo a luta como todo mundo. Ninguém é especial. Só que tem uma coisa, gente. Ao longo desta encarnação, e provavelmente vem de outras, tem uma coisa que eu admiro profundamente na obra da criação divina. É a nossa capacidade regenerativa. Nós conseguimos. A gente pode sofrer, pode lutar, pode cair, inclusive, pode resvalar. Depois de anos, que a gente acha que já não fazia, mas de repente você abre a boca e fala bobagem. Meu Deus do céu! Não vamos nos prender a isso. A culpa é palavra que vem lá de trás e que no dicionário espírita deveria ser uma palavra de dicionário de história. Se eu posso colocar assim, sei lá, aqueles dicionários que já a gente não usa mais, né, de palavras fora do uso, porque não cabe ao espírito a culpa. Lição 90 de Fonte Viva. Se quiserem ler, varonilmente se chama a lição. E Emmanuel vai nos falar, não é, do processo da culpa, o que ele causa na gente. Ele leva à dependência, porque a gente não é capaz de resolver o próprio problema, e que foi o que usou muito, nós usamos muito no passado isso, para os outros ficarem independentes da gente, tinha que se confessar, por causa da culpa. E a gente é que resolvia o problema deles diante de Deus e não eles, não é? Então ficava essa situação. E a culpa leva também ao sentimento de autopiedade. Eu não sou capaz de resolver, eu sou um coitadinho, eu não sou capaz, os outros têm que resolver por mim. E isso leva a um estado depressivo. E o estado depressivo leva a um estado de síndrome de pânico. Tudo bem? A pessoa acaba ficando com medo de sair fora do apartamento, ou às vezes até de levantar da cama, por causa de considerar que é incapaz, por causa da culpa. Então, culpa risca. Se você tem dificuldade, marca um atendimento fraterno no centro espírita, conversa com alguém sobre o assunto. Se a coisa é mais grave, uma pessoa que entenda do assunto, psicólogo, porque a culpa é um atraso de vida. Então, discrição em tudo que acontece no campo da espiritualidade. A gente não pode estar contando para os outros o que acontece, não é, na nossa relação com os espíritos, às vezes. Porque a gente fala isso, né, a pessoa está lá no trabalho mediúnico, atendeu o espírito necessitado, e aí vai para casa. Né, chega em casa e começa a contar para os familiares o que aconteceu. Mas são meus familiares, o espírito nos acompanhou para ver se a gente vai fazer o que com aquilo que aconteceu. E ele não tem confiança mais na gente para ir lá no trabalho para receber ajuda. Porque a gente fala para os outros o que aconteceu lá, falando da vida dele. Ah, mas nem sei quem é o espírito, mas ele sabe quem a gente é. Tudo bem? Discrição. Médio seguro é um médio humilde. Nada é nosso, somos somente instrumentos. E aí nós vemos o médio seguro na disposição realmente para o estudo constante. A gente já comentou sobre isso, isso é uma lembrança. Então, o estudo ele é fundamental. E para o serviço ininterrupto. Médium seguro, concentração, buscar o isolamento interior, nós precisamos dos nossos momentos com a gente mesmo. Meditação, a gente já comentou, e abertura para... Por que você foi embora? Eu preciso ver você aqui, que eu não vi. Então, só um segundinho, o tempo está acabando. Disposição para o estudo constante, para o serviço ininterrupto, isolamento interior, meditação e abertura para a realidade espiritual. Tá bem? Então, sintonia, que a gente começou lá no início, falando com o bem, reflexo condicionado, tem que se tornar essa sintonia com o bem um reflexo condicionado em nós. E vai produzir em nós a serenidade interior que a gente tanto deseja. Então, médio seguro, solidariedade, abnegação e devotamento, caridade, que é o amor em ação. Só para resumir.
Havia um livro que eu acho que já foi vendido tudo, chama Diretrizes de Segurança, não é? De Divaldo e Raul Teixeira. Então, quem não comprou, não teve chance, procurem, por favor, e comprem o livrinho. Ele traz um monte de informação para a gente. A responsabilidade do médium, então, pensamento invigilante é instrumento das sombras. Pensamento equilibrado, ele vai acontecer pelo nosso trabalho no campo do amor. Tá bem? Desvios morais e as influências, aí nós vamos ver que muitas vezes a gente, por causa do nosso descuido no campo da moralidade, seja em qualquer aspecto, falar mal dos outros. Ah, mas eu não posso nem falar mal do político? Não pode, não. A gente tem que aprender, né, a examinar os assuntos sem falar mal. A gente vai cortar aqui, o nosso tempo vai terminar. É aquilo ali, um minuto? Tá. Então, nós vamos fazer o fechamento aqui com vocês, não é? Com isto aqui. Vantagem do trabalho eficaz, mediunidade com Jesus. Nós começamos tratando disso, né, gente? Primeiro resultado, paz interior. Segundo, as amizades espirituais, porque os espíritos ficam agradecidos. O Divaldo conta essa história de que ajudou um espírito, o espírito se tornou um ajudante dele em várias circunstâncias, inclusive no campo material. Ah, mas os espíritos nos ajudam a conseguir um emprego? Ajudam, sim. Ah, se eu estou com um problema financeiro, será que eles podem me inspirar? Depende do que a gente faz. Se eu estiver interessado em ter dinheiro para fazer bobagem, eles não vão me ajudar, não. Nem os inferiores têm capacidade para ajudar nisso. Agora, se a gente está fazendo bem, a gente tem amizades espirituais que realmente nos auxiliam. Defesa contra as sombras, crédito de confiança, porque como nós estamos trabalhando bem, eles confiam na gente, né, colocam crédito de confiança, a iluminação e, naturalmente, nada de descanso. Nós vamos ter tarefas mais amplas, mas vamos ter o prazer e a satisfação de realizar no campo do bem. Tudo bem? Tem alguma dúvida crucial? Vai ter um momento de perguntas depois, não tem ou não? Já acabou tudo? É agora. Então, aí, se tiverem dúvidas, a gente trata nas perguntas, tá bem? Obrigado.